E a gente volta agora com o Bruno Simões, que vai falar um pouquinho para a gente explicar como é a rotina lá no Senai, nessa questão de inovação. É um outro bloco, né? Um outro polo. A gente viu lá, quando eu estudei lá, só tinha o espaço da educação mesmo. E hoje vocês têm um lado polo. bem bonito, um polo feito novinho, né? Chegou há pouco tempo aqui em Maracanaú. Bruno, eu queria que tu falasse para a gente como foi essa questão. A gente até comentou na matéria a escolha do Maracanaú, né? Um polo industrial. Acho que uma coisa acaba linkando a outra, né? O Senai já existia aqui, Sim, educado sim. na área de educação, e aí veio essa parte da inovação, né? Primeiro, bom dia, Bom obrigado, dia. satisfação estar aqui contigo e quem está aqui assistindo a gente, acompanhando. E a ideia é essa mesmo que você falou, é um polo, né? Os mais novos chamam de hub, o grande hub ali, onde se É o conecta hub de tudo, né? inovação, né? Isso. E lá você vai encontrar tanto a parte de saúde, promoção da saúde, a escola, como você bem falou, é uma egressa, né? Já foi aluna lá Já fui do aluna Senai. e tenho muito orgulho, viu? Ai, que Muito, legal. muito, muito Isso é muito orgulho. bom da gente escutar, é o Muito, feedback que a muito gente orgulho. precisa. E a gente tem aquele prédio específico que você conheceu anteriormente só para as inovações. Inovações com relação a tecnologias, produtividade, saúde e segurança do trabalho. Ou seja, o motivo para a gente estar ali é estar captando as demandas da indústria, isso é um dos motivos, respondendo a sua pergunta, de estar mais próximo, estar conectado com as indústrias locais. Ou seja, todo dia lá tem alguém ou da Esmaltec, da Durametal, as indústrias vão correndo lá justamente para concluir o nosso nome lá, que é o habitar. As indústrias, os empresários, os executivos, os estudantes têm que estar habitando. Então, se você, outra pessoa que tiver a oportunidade de visitar, né, o nosso hub, nosso habitat, vai ver, sempre quando estiver lá, vai ver startups, industriais, gente movimentando, habitando em prol da inovação. Que são os espaços que ficam lá, vocês têm umas salinhas, né? Que aí Isso. vocês recebem essas empresas, essas pessoas. Isso, Não é isso. isso? É o ambiente justamente. Se quer fazer uma reunião, o empresário está passando ali, quer parar para fazer uma reunião, ele pode chegar lá junto, que a gente quer que habite. Né? Da mesma forma, um empreendedor, uma pessoa que está ali querendo desenvolver, pensando em alguma coisa que pode trazer inovação para o mercado, melhorias para a saúde de pessoas, melhorias para a máquina, para tudo, pensando no ambiente de uma indústria, a gente consegue fazer. Bacana. Eu pensava que era mais voltada essa questão técnica mesmo, assim, de Também. maquinário. Mas essa questão da saúde é novo para mim. Também. São os braços justamente de Senai, que é o maquinário, a produtividade, o treinamento das pessoas para estarem mais produtivas e eficientes. Mas aí as pessoas correndo, sendo produtivas São e eficientes, seres humanos. vão fadigar em algum momento. E aí entra o braço do SESI, que é justamente nessa pegada de prevenir questões de saúde, melhorar Que massa. questões de segurança do trabalho. Então, é uma conexão muito forte dessas duas pegadas ali dentro daquele hub, né? E habitando lá com essas pessoas. Chega a indústria lá que diz assim, olha, eu quero melhorar uma situação de trabalho, mais eficiência, para gerar menos custos, ter mais receita e tal, mas eu quero também prover saúde para o meu pessoal, que também gera economia. Então, a gente está lá, a equipe de tecnólogos, pessoas assim extremamente treinadas, prendadas para entender qual a demanda e trabalhar em cima a solução. Vocês são em quantas pessoas hoje lá? Atualmente a gente tem um pouco mais de 40 pessoas, mas o interessante de falar é que assim, a gente é um grupo, esse é o grupo fixo que a gente tem lá do nosso gerente, o Carlos Mesquita, né? Os coordenadores, que eu sou um dos coordenadores lá no caso, coordeno o braço do SESI, né, dessa parte de promoção da saúde, tem outros coordenadores e time lá que bota a mão na massa, né, na parte operacional. Sim. E a gente, quando tem novas demandas, a gente vai atrás de outros profissionais ou parceiros que a gente consiga contratar também para trabalhar lá junto com a gente. Como se fosse uma espécie de freelancer, né? Freelancers, né? Então, a gente já teve freelancer da Caucaia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, dos Estados Unidos, ou seja, dependendo da demanda do empresário, a gente vai atrás de quem é que faz a melhor solução. Seja na saúde, para as máquinas, eficiência energética, eficiência de produtividade. Então, essa é a pegada lá da gente. Bacana, bacana. Você falou que você é ligado à parte, digamos, à parte da saúde. Isso, né? isso. Conta pra gente as tuas experiências em relação a essa área em específico. O que vocês já conseguiram, por exemplo, maximizar em relação à saúde num case de sucesso aí? Isso é legal de você estar perguntando, porque é bem recente.
na concepção de estar acontecendo de fato. A gente via muito em literatura, assim, vamos prevenir a saúde dos trabalhadores e tal. E o SESI tinha essa pegada, às vezes, até só mesmo legalista, de atender normas, técnicas que o nosso governo nos exige e está em lei. Contudo, hoje em dia a gente tem nessa equipe, né, você vai lá ver médico do trabalho pesquisador, engenheiro de segurança pesquisador, enfermeira, estaticista, que é especialista na parte de dados, né, de estatística, que é justamente a gente levando para as empresas o quão elas conseguem ser mais econômicas mantendo a saúde das pessoas. Bacana. Na técnica, né, mostra que a cada uma unidade de dinheiro, né, pode ser real, dólar, o que valha, você aplicando bem na saúde, você consegue ter até 7 unidades dessa mesma moeda de retorno. A gente já teve situações em indústrias daqui de 2, 3 reais convertidos, né, em economia a partir da redução do afastamento de pessoas, da cabeça das pessoas no quesito de saúde mental estar mais melhor. Ou seja, a gente muda aquele conceito de saúde é só um gasto e, hoje em dia, é um investimento. Então, essa é a nossa pegada. O que nossa avó falava na nossa infância, que prevenir é sempre melhor do que remediar, a gente mostra na prática. Então, esse é o braço lá que eu estou à frente, né, coordenando com esse time, né, de especialistas, bem como tem esse outro braço também, e a gente meio que se une. A gente tem demandas que, às vezes, resolve o problema tanto da saúde, bem-estar, segurança do trabalho, como também faz a parte da produtividade com o time do Senai. Então, é uma simbiose muito legal ali desses dois times, né, pensando sempre na saúde, na tecnologia e na inovação, em modos de prover economia, soluções mais tecnológicas. E quando a gente fala de inovação, parece sempre que é aquela coisa assim muito robusta, coisa do tipo. Não é, não. Quando você vai lá, você viu lá, quando você visitou, que é muito legal, das impressoras 3D, a parte de ferramentaria que você vê, nada virando um robô, do nada você constrói lá uma máquina para poder resolver problemas complexos da indústria, né? Exatamente. E uma coisa que você falou aí, questão da simbiose, né, da inovação com a questão da saúde, acho que vocês viram muito isso agora na época da Covid, né? Demais, demais. Porque, para quem não sabe, o Elmo saiu, foi uma experiência de dentro do Maracanã, digamos assim, né? E aí você também tem essa questão de estar preocupado com a inovação, com salvar mais vidas, mas também, depois disso, vem a parte delicada da coisa, né? Cuidar desses profissionais quando retornam, né? Como foi essa experiência para vocês? Isso. A pandemia foi difícil para todos. Com certeza. E a gente teve essa grata, digamos, surpresa, né, entre aspas, assim, porque realmente ninguém queria estar naquela situação, mas à época a gente se desdobrou, né? Então, o SESI e o Senai investiram recurso à torta e à direita para poder desenvolver protótipos, testar dia, noite, madrugada, para poder transformar aquilo ali na salvação. Para quem não conheceu, o Elmo foi um mecanismo, né, que ele é no formato de um capacete, que evitava que as pessoas que estavam já no estado mais grave por conta da Covid, de serem entubadas, né? E na época, né, infelizmente para quem sabe, o termo ser entubado, né, a intubação, ela já era muito próxima da perda da sua vida, né, da morte. Então, a gente entende que por volta de 60% das situações que a gente conseguiu, né, converter com a utilização do Elmo, gerou ou manteve as vidas. Então, foi gente de todo tipo, os estagiários, cientista, de todo tipo de situação, escola de saúde pública estava no meio, Unifor, Universidade Federal, todo mundo abriu seus braços para desenvolver uma tecnologia com uma inovação que salvasse vidas. Então, essa é a resposta para que o SESI e o Senai estão aí, né? E essa inovação está aí, para que tente ver quais são os problemas da sociedade e o que a gente consegue desenvolver. Na pandemia, a gente trouxe com toda a felicidade o Elmo para poder manter essas vidas, né? Imagino. E em relação a essa questão da inovação, a gente pode dizer que é um aumento de eficiência também, acaba sendo uma diferenciação, né? Total. As empresas chegam para a gente assim e não, às vezes, acreditam que conseguem ter eficiência de 30%, 40%, 60% na produção. Imagina isso. Empresas que às vezes estão ou fecham a porta porque estão com um problema de pagar uma conta ou algo do tipo. Eu estou falando não só de grandes indústrias. Quando você fala de indústria,
Normalmente Você pensa um Esmaltec da grande vida, não. A né? gente trabalha fortemente, inclusive com parcerias com o Sebrae, com um programa que tem o Sebrae Tech. A Lorena, que é a nossa coordenadora lá, que é responsável, Minha prima. é com... Aí, ó, sua prima, então pronto. Por isso que ela passou seu prima, contato. por sinal. E ela quem comanda isso daí, corre forte com as micro, pequenas, médias empresas, Bacana. para que a gente consiga mostrar para eles que aquele dinheiro lá que está sofrido, está difícil de pagar, ele consegue reverter, consegue economizar tudo isso, justamente sendo mais econômico, sendo mais eficiente com essas práticas. Lá você vai ter o tal do Lean Manufacturing, que é uma especialidade dos consultores lá que a Lorena ela faz gestão, que é justamente ter essa pegada de deixar a produção mais leve, mais rápida, mais eficiente e consiga ser mais econômica. Então, são práticas técnicas que a gente consegue levar para a indústria de todo e qualquer porte, essa mágica lá da inovação, que, no final das contas, são situações simples que resolvem a complexidade dos problemas das indústrias. Como é no dia a dia essa melhoria em relação à experiência do cliente, assim, Bruno, para vocês na prática mesmo, como é que funciona? Quais são... O que você vê de sucesso, de case de sucesso, seja daqui, de um local pequenininho mesmo, para a gente entender que não é só uma empresa de grande porte que pode ter essa mudança? A gente tem vários sucessos, assim, tanto esse da saúde que eu te falei, que o fato de você deixar a pessoa... tem o tal do absenteísmo. Eu vou tentar não ser... Estou tendo aqui mitolito para não ser tão tecniquez, que o pessoal que fala lá da parte da saúde tem muito termo técnico. Mas o quê? O afastamento da pessoa por conta de uma doença. Se você consegue diminuir isso, se você consegue deixar a cabeça da pessoa melhor para trabalhar, ela vai estar mais produtiva. E a gente consegue econometrizar isso daí, a gente consegue medir, indicar isso daí. E com a parte também da produção, você consegue mostrar assim, tem leituras que fazem de design do ambiente que a pessoa percorre, só para ter uma noção. Assim, quantos metros aquela pessoa anda no seu trabalho, né, no seu dia a dia lá? São, sei lá, 1 quilômetro andado. Precisa mesmo desse 1 quilômetro? Será que a gente não tem um desenho melhor aqui para a pessoa percorrer? Isso é feito nos estudos, entendeu? Entendi. E aí, quando você vai ver, a pessoa fadiga menos por andar menos, o trabalho fica mais interessante. Você ajustar... Trabalha mais porque não tem esse percurso ida e volta, mais, né? Justamente. Então, desde essa situação mais simples, que você entender como é que é a rota da pessoa, como é que ela está trafegando dentro do seu ambiente de trabalho, como é que ela está se posturando, que aí vai para a parte da ergonomia, que é saúde, né? A gente está sentando bem. Eu estava todo torto. Eu estava todo torto aqui. Inclusive, eu acho que vão entrar aqui. Eu acho que o Bruno vai dar uma multa aqui, porque com essas cadeiras uma consultoria. Povo, as cadeiras, viu? Não, tranquilo. Viu, Igor? As cadeiras. Mas sabia que isso é uma coisa bem interessante? A gente vê muita gente tendo problemas ou afastamentos do trabalho por conta de com dores na lombar. E isso, às vezes, é provocado pela forma que você senta. E às vezes, nem só assim, a pessoa tem má postura, não. É a cadeira. É a cadeira. É a altura que você fica. Qual é a altura que você está do seu notebook? Às vezes, a tela está muito baixa, você está fazendo um movimento proposital para poder enxergar direitinho, você encolhe. Isso, no final das contas, vai repercutir aonde? Na lombar, no seu pescoço, nos ombros. Aquele coisinha do pé, né? Também apoio tem, do né? pé. Eu não preciso, por conta da minha altura. Não sei se tu precisa, aqui. Eu não sou alta. O meu apoio do pé é a cadeira mesmo. Entendi. Mas é legal a gente estar falando e estar olhando aqui, porque, lógico, no meu dia de trabalho eu nem sempre é perfeito. Também, às vezes, me pega, eu estou aqui tortinho e tudo mais, mas é interessante da gente ir aprendendo e ser hábito. Que é o que a gente fala. Que é o que a gente fala, tanto nessa parte de produtividade, na geração de saúde e tudo mais, são hábitos. Quando você sabe qual é a melhor rota para você percorrer e vai repetindo isso e vai deixando mais produtivo, aí que vai gerando as eficiências. Mas tudo isso é fruto de hábito. A saúde, o jeito de sentar e tal, tudo isso é questão de hábito que a gente ensina aos colaboradores da empresa, aos executivos, às pessoas dessas empresas. Vocês plantam ali e eles vão colhendo ao longo do percurso. Isso. E é uma coisa que vai permanecer, né, Bruno? Vai permanecer e a gente sempre tenta voltar lá, sempre tendo contato para respondendo o foco principal do que você perguntou, para estar medindo o quão está sendo mais econômico, o quão está sendo mais efetivo. Então, a gente sempre faz esse acompanhamento. É tanto que tem um dos programas lá, que é o Brasil Mais Produtivo, que tem meta para deixar as empresas mais produtivas. A empresa que vai sinalizar para a gente de volta, estou mais produtiva, 40%. A gente, ótimo.
Então, foi efetivo, foi eficiente o que a gente levou lá. Então, isso daí é o foco da gente e a gente acompanha dessa forma as empresas. Isso é até bom, porque remete em outros serviços para a gente no futuro, que a empresa vai ficar satisfeita. Olha, economizei 30%, 40%, eu quero mais. Né? E vou te indicar aqui para outros locais. Então, né, vamos aqui. vezes... Aí a gente fica ali dentro do nosso hub, dentro dessa nossa conexão de Habitat, que a gente faz as conexões com o pessoal. Pronto, é exatamente essa questão da conexão que eu ia perguntar. É uma abertura de novos mercados, né, também. E outra coisa, vocês não atuam somente no Maracanaú. Na verdade, vocês levam o nome do Maracanaú para o país, para o mundo todo, né? Para o mundo todo. A gente já conversou, por exemplo, há poucos dias com o pessoal lá de Washington sobre a gente estar aqui no Maracanaú, nos Estados Unidos. Bacana. Né? Por quê? Porque a gente estava explicando que era um polo industrial, que a gente já estava tendo retornos interessantes lá nessa escola de saúde pública, uma das maiores do mundo, e a gente sempre tenta beber da melhor fonte para poder trazer aqui para o Brasil, né? E a gente estava conversando, o que percebia e tal, e eles iam trazendo um pouco da experiência deles, entendendo o que estava acontecendo aqui no Maracanaú. E vocês trazendo a experiência de vocês, tipo, do município de Maracanaú para o mundo. Para o mundo. E ainda vai ter mais. Eu estou, particularmente, fiz um pouco mais de um ano com esse time de saúde aqui no Maracanaú. A gente ficava lá em Fortaleza e, propositalmente, a gente veio para cá, por o Maracanaú, para a gente sentir e estar dentro do município. Porque é aqui que a coisa acontece. As indústrias estão rodando aqui. Então, e outra coisa também, assim, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade pelo município. A gente tem uma iniciativa lá, que é da FWK, que é uma super empresa de consultoria, de inovação, de educação, que é do Eduardo, um grande abraço, inclusive, para ele, que é uma parceria com o pessoal da CUFA, né, o Preto Zezé, que está lá à frente, e é justamente para levar mais inovação, empreendedorismo, essa capacidade das pessoas se modificarem dentro do seu ambiente aqui para a periferia, para as situações das pessoas, e o projeto específico é para pretos e mulheres, para poder estar levando essas condições para o município estar pensando também de forma diferente. A gente está elevando esse índice de empreendedorismo, de inovação, de negócios, de economia aqui dentro do município. Então, não é só a gente estar habitando aqui, a gente também está trazendo aqui situações, ferramentas para poder mudar e crescer mais ainda no município. Eu estou ficando doido por Maracanaú. já me mudo para cá também. Vai ser um morador de Maracanaú, tá vendo? Quem chega aqui gosta do que vê. Até porque a gente estava conversando com o Patrick há pouco, eu desconheço um município que tenha tanto fomento na área de educação. Claro, existem coisas a melhorar? Sempre vai ter. Sim. Sempre vai existir. Existem reclamações. É normal, é do cotidiano. A gente vai trazer daqui a pouquinho não, amanhã, ainda essa semana, uma entrevista com a ouvidora do município. Então, o prefeito ele se preocupa muito em ouvir a população. Ele sempre diz isso. Um gestor, eu faço o Maracanaú através da população. Então, o que ele escuta muito, ele tem uma escuta ativa muito forte. Legal. Então, no Maracanaú, a gente está implantando uma ouvidoria, até para ter esse feedback, né, das pessoas. Então, é um município que você consegue perceber que ele acontece. Isso é legal. Sabe, na questão da educação, aqui a gente tem o IDEA, que é um espaço que tem vários cursos disponíveis para os jovens, para a população de uma forma geral, porque tem idoso, tem jovem, tem criança, tem adolescente, enfim. Então, gratuito, você não paga nada, sabe? Então, é um espaço muito bacana, o município só tem a ganhar. E a gente quer, e o nosso programa tem a intenção de mostrar o que a gente tem, porque muita gente nem conhece. Às vezes eu ando aqui por umas ruas, uma vez eu estava conversando com uma pessoa daqui da própria colônia, aí ela disse assim, não, eu tenho uma neta, mas ela tem que ficar dentro de casa porque não tem nada para fazer aqui. Aí disse, a senhora sabe que a gente tem um teatro aqui no Maracanaú, que esse teatro ele disponibiliza vários cursos de forma gratuita. Ela disse, não sei nem onde é. Aí eu disse, bem aqui, bem pertinho da senhora. Mas importantíssimo esse papel de vocês, Jordana, de comunicar, né? A gente também tem esse desafio lá no SESI, no Senai, por isso que a gente fica super grato de estar podendo vir aqui conversar, que é deixar a população a par daquilo que ele pode usufruir, né? Exatamente. Então, esse tipo de projeto que eu citei há pouco, que é um projeto de causa social, quando a gente puder divulgar para poder estar justamente melhorando a vida das pessoas, porque a gente tem que ter esse senso de responsabilidade. A gente tem os bônus de estar no SESI Senai, trabalhando com a indústria, muito legal, efetividade e tal, e a população daqui, né?
A indústria já emprega, isso é importante. A gente tem que ter o papel também de trazer mais indústrias, mais situações, empresas que tragam mais O empregabilidade. fomento de uma forma geral, né, Bruno? E ter esses projetos, que a gente sabe que o município é muito legal. A gente já tem, apesar do pouco tempo, né? A gente lançou tanto o Habitat em outubro do ano passado. Então, é tudo muito recente, mas a gente já tem percebido com o município, com a prefeitura. O prefeito é preocupado em fomentar oportunidades. Sim. E você dar oportunidade é o que o povo quer, o que a comunidade quer. Ter oportunidades, né? Então, isso é a pegada do SESI e do SENAI. Não só para a indústria, mas para a população também, né? A gente, a partir dessas melhorias, desse olhar, desses recursos, gerar mais oportunidades. E eu acho que é importante a gente desmistificar, porque às vezes as pessoas enxergam como algo distante, né, Bruno? Vocês como algo distante. E não é. Não é. Pode ser distante geograficamente para um ou outro para poder chegar até lá, mas o braço é super aberto. É tanto que a gente fala lá, no andar do Habitat, a coisa mais cara que tem é só o tempo que você vai gastar para poder reservar um dos espaços. Então, as empresas e qualquer pessoa que queira ir lá, ela não vai pagar para ir lá na nossa cobertura, no nosso último andar, que é onde fica o Habitat. É só ele indo lá uma primeira vez, ele vai olhar o QR Code, vai olhar lá onde é que reserva, pelo celular mesmo ele pode reservar. E é um espaço aberto, É um espaço gratuito. aberto, você vai ter lá um estúdio para você gravar podcast, se você quiser. Que Você vai ter lá salas de reunião, você vai estar lá salas para poder fazer pitch. Lá você tem uma arena, né? Não sei se tu vai lembrar, uma sala, uma entrada lá onde fica nosso ambiente instagramável, que as pessoas tiram fotos. A gente tem um ambiente lá que é tipo arena, que são aqueles palcos que você senta e você faz lá apresentações. Tem empresas que reservam lá, não pagam, né, só reserva, para poder fazer reunião de planejamento estratégico. Tem startup que vai lá para poder fazer reunião porque não tem um espaço onde trabalhar. Tem estudantes ali da escola do Senai ali ao lado, que vão lá para poder estudar um pouco, ter um pouco mais de foco, se concentrar. Então, lá o espaço é para ser habitado, é para a comunidade, é para as empresas, é para qualquer pessoa que queira sentir um pouquinho mais ali do ambiente de tecnologia e de inovação da gente. Além desse espaço de habitat que vocês têm, Bruno, quais são os produtos? A gente falou um pouquinho aí do Elmo, mas eu tenho certeza que existem vários outros produtos que saíram lá de dentro. A gente até mostrou um pouquinho na matéria. Eu queria que tu comentasse, pincelasse quais são esses produtos que ganharam assim, mais destaque aí no Brasil e no mundo, né? Tá. Esse de produtividade é um dos que ele tem muito destaque, que inclusive a Lorena é responsável. Então, ele para micro, pequeno, então são indústrias que estão querendo ter mais efetividade. Então, esse programa chamado Brasil Mais Produtivo, ele é uma referência nacional, e aqui a gente faz muito bem, corre sempre atrás das metas e tal. Lorena é danada, corre, bota para cima. É Ferreira, meu filho, é Ferreira. Então, justamente. E tem a questão do Elmo, que foi um projeto que não foi planejado, digamos assim, ele foi feito mesmo na coragem, no recurso que a gente tinha, e utilizando da nossa tecnologia. Em época pandêmica, né? Em época pandêmica. A gente tem lá a parte das impressoras 3D, que é muito legal. Todo mundo, às vezes, vê... Uma pessoa que, às vezes, não tem muito contato com tecnologia, vê a impressora 3D, acha que é coisa de outro mundo e tal. Lá tem um time que tem muitas impressoras de vários tipos de material, de resina, de tudo, que você pode chegar lá com o seu projeto. Eu quero fazer um bonequinho, eu quero fazer uma coisa diferente, quero fazer um Lego especial. A gente fez há pouco, para essa própria FWK, um bonequinho simulando tipo um Lego, né, um boneco desses grande, que vai ficar lá na porta do escritório deles, e toda vez quando a pessoa passa, tem um sensor de presença, e ele vai dar lá, bom dia, seja bem-vindo e tal, e tal, e tal. Que legal! Que é uma coisa simples, mas só que às vezes mexe ali, você está... Eu quero alguma coisa para o meu estúdio, vou logo avisando. Opa! Vou logo avisando que quero alguma coisa para cá. Mas eu tento sempre falar dessas coisas assim simples, que é para desmistificar, que foi o que você falou, a inovação. É importante que as pessoas cheguem aí até lá, tem que ir até lá, para sentir, para ver lá. Você vai ver sempre alguma impressora. Tem máquinas lá, na parte de usinagem, que são as CNCs, que aí elas são um pouco mais robustas, mais fortes, que é justamente para poder fazer uma peça, uma roldana, uma coisa que seja, mas é legal de você ver acontecendo. Isso está muito próximo, isso está aqui no Maracanã, está aqui dentro do nosso município. Então, você vai ter lá, desde as impressoras, esses projetos de saúde, essas entregas, o Brasil Mais Produtivo, essa equipe lá, e o Carlos Mesquita, que é nosso gerente, ele está fazendo o trabalho justamente de abrir as portas totalmente, de botar a gente para falar, correr atrás, e está percorrendo aqui o município. Lógico, como você falou, a gente, apesar de estar
no município dá um grande valor por estar aqui em Maracanaú, a gente olha para o Brasil como um todo para poder solucionar as situações que tem. Há pouco, uma empresa lá de Goiás nos procurou porque viu que a gente sabia essas mecânicas, essas tecnologias de gerar economia a partir da saúde, e a gente foi lá. Mato Grosso a gente teve no mês passado. Então, é o nosso centro de inovação, é o nosso Instituto Senai de Tecnologia, nosso Habitat, nosso hub, aqui do Maracanaú para o mundo. Exatamente. Eu vejo que a Lorena viaja muito, Demais. né? Vai para vários municípios perto, vai para mais longe. Então, é um momento que vocês levam o nome do município. Total. Também, né? Não fica só aqui no Maracanaú, mas também é importante ressaltar que se você tem um pequeno negócio, você tem um problema a ser resolvido, acho que até chegar até vocês e dizer assim, eu tenho esse problema, vocês conseguem me ajudar? Sim. Isso, né? Talvez dê certo, talvez não, mas se não der certo, às vezes eu tenho certeza que vocês podem até indicar algum local, né? Também tem isso. A gente tem muita parceria com o Sebrae, com as outras redes, a gente tem muita parceria. Então, a gente não dá o braço assim, se eu não consigo fazer, eu também não vou apoiar. A gente indica, leva até o concorrente ou algo do tipo, para poder entregar dessa forma. Então, se você ainda está com dúvida e tudo mais, ainda aproveitando aqui a deixa, fazendo também aqui a entrega, vocês entrem lá, todo mundo tem Instagram. Então, entre lá no Instagram, @IST_CIS. Dá certo colocar aí, produção? Vai colocar aí de algum jeito? Vamos colocar. @IST_CIS. A sigla corresponde bem rapidinho, Instituto Senai de Tecnologia, o IST, né? Sim. Aí, underline, o CIS é Centro de Inovação SESI, que é justamente os dois braços, né? Do Senai e do SESI de inovação lá. E, inclusive, a gente vai fazer recortes e colocar nas nossas redes sociais, e já deixa aqui de antemão que a gente vai marcar vocês para fazer esse compartilhamento, né? Para que as pessoas também conheçam através do perfil da própria prefeitura, porque a gente tem esse intuito de mostrar para a população o que vem de Maracanaú, o que está em Maracanaú e que está disponível para a população. Perfeito, perfeito. E lá eu citei muito o nosso... Deu certo. O nosso Instagram, para que, se você não pode ir lá agora, você vai, pelo menos, ver lá. Tem depoimento de clientes, você vai ver lá os produtos, você vai poder acessar e poder... Pelo menos tirar umas dúvidas, Tirar umas dúvidas, justamente. Eu acho que a gente já conseguiu sanar várias dúvidas e conversar um pouquinho, né, mostrar um pouquinho do que é esse mundo. Eu acredito que tem muito mais coisa a ser mostrada, a ser falado, mas na prática é que se vê mais, né, Bruno? Isso. Por isso que a gente sempre convida. Não paga nada para visitar. Exatamente. Vá lá no Instagram, veja, tire... Se quiser mandar até perguntas, se tem alguma dúvida no Instagram mesmo, a gente sempre responde, que eu acho que é o canal mais fácil, que todo mundo normalmente tem acesso. Eu vou aproveitar também e deixar um dos números lá da gente, eu posso? Pode, lógico. O espaço é seu, então, pronto. faça o que você quiser. O nosso número lá é 85, nosso código, 3421-5866. Esse número é na minha mesa lá. Eu atendo, qualquer outra pessoa que esteja próxima também pode atender. Para você que está com dúvida, ou quer entender melhor, ou quer marcar uma visita também, além do Instagram, você vai poder ligar para o 3421-5866. Pronto, 3421-5866. Deu certo, Eric? O Eric Roque já colocou na tela. Tá vendo, gente, como ele é eficiente? Contratem o Eric. É uma piada interna, mas tudo bem. Ele vai sair daqui para o final de 2060, tu consegue sair daqui contratado, viu? Tu vai lá no IST, no CIS, aí vem lá, a gente já estão querendo... Não dedica não, pelo amor de Deus. A gente tem credenciamento de técnicos, especialistas. Olha aí, vamos lá. Eita, eu vou credenciar. Mas isso até também é importante falar. Para quem é profissional, freelancer das áreas de gestão, tecnologia, inovação e tudo, a gente tem interesse de conhecer
até para credenciar na nossa rede de Já fornecedores. vou credenciar meu tráfego pago. Tchau para vocês. Porque tem esse lado, tanto dos nossos clientes, como também dos fornecedores locais, que a gente tem interesse de ter proximidade. Bruno, mas eu sou da parte de marketing digital, nos procura, porque isso é demanda, às vezes, da empresa, e a gente consegue fazer essa interlocução. Eu me formei na área de administração, domino técnicas de ferramentas de gestão, fala com a gente e tal, a gente faz uma conexão também. Sou da parte de finanças, a gente faz alguma conexão também. Então, é legal que a gente veja das pessoas que têm formação na área, que, lógico, tenham domínio, né, para poder trabalhar e tenham todo o traquejo para poder trabalhar com uma empresa, a gente pode colocar na nossa rede de credenciados para atender essas demandas que a gente receba. Isso é uma coisa legal também de se falar. Bacana. E é nesse mesmo número que a pessoa pode ligar e tirar no mesmo Instagram, vai falar ou vai falar comigo com qualquer outra pessoa lá que atenda, a gente vai indicar como é que faz o credenciamento. Bacana. Que aí a gente conta com essa grande rede de pessoas, da parte de TI, de desenvolvimento, aplicativo e coisas, é o que a gente mais demanda lá, porque no final das contas, tudo que uma empresa demanda no final, que é um aplicativo, algo do tipo, a gente precisa de desenvolvedores. Então, quem tem esse perfil, quem tem essa competência, a gente tem interesse de conhecer para trazer para a nossa rede de credenciados também, tá? Olha aí, já vou perder o... Mas vou não. Lá não é fixo, você vai trabalhar por job, por horas, aí você trabalha aqui, aí muito depois... Muito bem, tá vendo? Não influencia. Nazareno, ele não vai, viu? Ele não vai sair daqui, não. Calma, Nazareno. Pronto, o David já está arrumando as malas dele, já está saindo, Nazareno já está dizendo ali que não vai. Tire o cavalinho da chuva. Bruno, tem mais algum recado que você queira passar para a população de Maracanã, ou para todo mundo que está nos assistindo? Sim. Primeiro, é uma satisfação da gente estar no município de Maracanaú. A gente levanta essa bandeira e para todo local que a gente vai, seja em outros estados, fora do país, a gente está levando, então, com muito orgulho. É a primeira coisa que a gente fala. E a gente está lá no Senai, no SESI. O nome da avenida é Senador Vigílio Távora, né? Então, acho que muita gente já conhece onde fica. Mantenha contato, ligue antes de ir, entre no Instagram para você entender o que é de fato, né? Marca uma visita, a gente vai estar recebendo lá de portas abertas. Lá a inovação está acontecendo, lá a tecnologia está acontecendo e você vai ver que não é uma coisa de outro mundo, né? A gente pensa que é coisa de cientista, de cientista, e você pode ser também um cientista, e é algo simples, é algo que a gente resolve demandas das empresas e está aqui para poder contribuir também de uma melhor forma com o município. A gente está de braços abertos, com tecnologia, com inovação e com essa pegada parceira. Bacana. Só repete para a gente as redes sociais e o telefone para a gente reforçar mais uma vez. Pronto, vamos lá. A rede social é o @IST_CIS. @IST_CIS. E o telefone é 85, código 3421-5866. 3421-5866. Pronto, então você é de Maracanaú ou de qualquer município aqui próximo de Fortaleza, quer conhecer o Senai, quer ver como é o hub de inovação mais de pertinho mesmo, então pode ligar para o Bruno, né? Ele deu o contato aí no telefônico, dizendo ele que atende, mas não, mas se não for, eu tenho certeza que outra pessoa vai atender, e aí você pode marcar de conhecer o espaço. Bruno, muito obrigada por vir aqui, muito obrigada por levar o nome de Maracanaú, aí eu tenho certeza que para outros estados e para o mundo todo. Obrigada mesmo, o município só tem a ganhar com vocês. Legal. E com o trabalho desenvolvido por vocês. Legal, tamo junto e bora para cima. Obrigada. Viu? E amanhã